Você quer ter resultados muito melhores, seja você que está estudando para concurso ou para você que quer desenvolver uma carreira profissional através dos seus estudos, de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais eficaz. Bom, então a primeira coisa é você parar de estudar para a prova. Isso mesmo, pare de estudar para a prova e você vai alcançar resultados muito melhores. Como assim, Felipe? Isso aí é mais uma dessas balelas de internet que a gente vê por aí, promessas falsas, enganosas, de que vai ter uma fórmula mágica que vai resolver todos os seus problemas? Não, deixa eu te explicar. Muita gente, eu vejo realmente muitos alunos que eles estudam simplesmente para a prova. Alguns um dia antes, 2 dias antes, outros, mesmo que seja para 2 semanas depois da prova, eles só estudam para a prova. O problema é que estudar para a prova é chato. E estudar para a prova não funciona tanto. Você se esforça muito em um período curto de tempo e aí você não tem um resultado esperado. Você tenta achar que vai memorizar aquilo tudo, mas você acaba que você não aprende muita coisa. E isso, a longo prazo, acaba sendo ruim. Porque se você não aprende, você está se enganando. Você acha que estudou, você acha que foi bem, mas não foi bem. E quando você chega em uma competição maior, por exemplo, uma vaga de concurso público ou até o mercado de trabalho, você vai ver que é muito mais difícil se você não aprender as coisas que você estuda. Se você simplesmente decorar, quando você tiver uma concorrência maior, você vai acabar não conseguindo passar. Então, por isso que eu digo que você deve parar de estudar para a prova, tá bom? E você, então, vai estudar para quê? Bom, a gente vai falar nesse vídeo. Primeiro, eu quero me apresentar. Quem sou eu? Eu sou o Felipe Castanheira, professor de exatas, engenheiro civil, professor, como eu já falei, desenvolvedor de cursos preparatórios para concurso público e especialista em técnicas de estudos. Bom, como é que eu posso me denominar especialista? Deixa eu te explicar. Eu fiquei em primeiro lugar no ranking de professores particulares do Brasil, de um site onde você encontra professores e alunos procurando professores, um site chamado Portal Profs. Fiquei em primeiro lugar nesse ranking. Por quê? Porque eu comecei a dar aula, isso faz quase 3 anos, comecei a dar aula. No começo eu não ficava nem no ranking da minha cidade, entre os professores particulares. E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas. E aí essas pessoas, esses alunos, né, eles gostaram, descobriram um jeito diferente de entender e aí compartilhavam isso, colocavam avaliações no site e aí fui crescendo a demanda, mais alunos me procuraram aqui na minha cidade, depois outros no estado, comecei a dar aula de forma online. Nem eu sabia que era possível aprender online. Eu vejo hoje muitos alunos que, mesmo se fossem da mesma cidade que eu, eles falam, nossa, hoje eu prefiro muito mais aprender online. E aí eu ajudei pessoas de todo o Brasil, ajudei pessoas de fora do Brasil. De que matéria? Várias matérias. Matemática, física, português, até medicina. Eu sou engenheiro, hein? Dei aula para alguns alunos de medicina fora do Brasil. Então, como que eu fiz tudo isso? Eu já dava aula de algumas matérias, só que eu também tenho uma facilidade muito grande, por fazer muito isso, dar muitas aulas, facilidade muito grande de simplificar conteúdos. Mesmo que eu não soubesse a matéria, eu conseguia simplificar esses conteúdos e ensinar de forma didática. E outra, mostrar para o aluno que ele aprende de formas diferentes. Então, ele acha que aquele jeito da aula tradicional é como ele aprende, mas aí eu apresento novas formas e assim eu fui aumentando no ranking e cheguei ao primeiro lugar nesse ranking. E eu digo isso para me gabar? Não. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho um prazer muito grande, eu fico muito grato quando eu vejo que eu estou ajudando outras pessoas. Pessoas a passarem em provas, pessoas a conseguirem seus objetivos. E essa é a minha alegria. Então, esse primeiro lugar no ranking, ele me fez entender que eu posso ajudar muito mais. E por isso que eu estou fazendo esse workshop. Alguns
até me chamaram de louco, né? Em outras palavras, mas ué, por que você vai fazer uma coisa que você está ensinando as pessoas a estudarem? Talvez elas vão acabar estudando até sozinhas e elas não vão precisar mais de você, mas eu quero realmente te ensinar a estudar de uma forma mais fácil, tá? E eu estou fazendo esse workshop totalmente gratuito. Agora, nem sempre foi fácil estudar para mim. Você pode olhar para mim e falar assim, mas você deve ter sido um CBDF, aquele cara que sabia todas as matérias na escola, aquele cara que estudava muito e aprendia e passava em tudo. Nem sempre foi assim. Tinha matérias que eu tinha dificuldade. Eu lembro que logo na primeira série do Fundamental, a professora perguntou: quem é que acha que vai passar de ano? Todo mundo levantou a mão na sala, menos eu. Eu não achava, eu não me sentia seguro em algumas matérias. Então, matérias como ciência, história, geografia, eu não tinha facilidade. E eu tive dificuldade várias vezes, até o ensino médio. Engraçado que ciências, depois eu tive que aprender muito, porque eu fiz engenharia. Engenharia e física está muito relacionado a coisas da ciência, né? Então é muito importante eu aprender ciência e eu tive que aprender essas matérias. Por outro lado, eu tinha facilidade em outras matérias. Eu tinha facilidade em matemática e até português também. Só que eu achava que era assim. Eu achava que era assim, olha, eu tenho facilidade nessa matéria, tenho dificuldade nessa e eu vou ter que conviver com isso. Não. Eu não sabia que eu tinha como aplicar técnicas para aprender essas matérias que eu tinha dificuldade. E depois eu aprendi isso. E hoje eu consigo aprender o que eu quiser. Hoje eu consigo aprender e ensinar muitas matérias em pouco tempo. Por quê? Porque eu aprendi técnicas de entender aquele conteúdo. Certo? Então, será que isso é só para mim? Não. Todos podem estudar menos e melhor. Por quê? Porque a gente fica muitas vezes colocando nossos esforços em coisas pequenas, em coisas que não são úteis ou coisas que não são importantes. E eu vejo isso em muitos alunos. Sabe aquela história de um cara que senta na sua sala e aí ele não estuda muito e ele chega e tira uma nota muito melhor que a sua? Isso acontece no mercado de trabalho também. Muitas profissões ou muitas pessoas que trabalham de uma forma com pouco esforço acabam tendo um resultado melhor. Porque na vida o que importa é o resultado, não é o seu esforço. Isso parece injusto, mas não é. As pessoas elas são recompensadas pelos resultados que têm e não pelos esforços. Então muitas vezes a gente acha que aquele que se esforça mais, e eu não estou falando que só o fato de você não se esforçar já é uma grande coisa. Não, você deve se esforçar, mas você deve se esforçar de forma otimizada, de forma correta, certo? A intensidade não é mais importante do que a direção. Então, o que acontece? Muitas pessoas estudam muito, 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 e aí tem outra pessoa que vai lá, estuda um pouco e aprende e vai muito bem. Eu era assim. E eu achava que eu estava, nossa, será que eu faço alguma coisa para eu ir bem? Será que eu aprendo com muita mais facilidade? Não. Na verdade, o jeito que eu estudava era diferente do jeito que os outros estudavam. Eu chegava em casa e eu separava 15 minutos ou 30, 40 minutos para resolver exercícios e lições ou fazer aquela pesquisa da matéria que o professor tinha passado naquele dia. Só que os meus colegas não. Eles muitas vezes deixavam para cima da hora ou estudavam só no dia da prova e passavam horas e horas estudando. Enquanto chegava lá na segunda-feira e alguém perguntava para mim, Felipe, e aí como é que foi seu final de semana? Pô, eu saí, fui para lá, fui para cá, fiz isso, aquilo, outro, me diverti. Aí não, mas como assim? A gente passou o final de semana estudando para essa prova. E eu não. Eu não passava esse final de semana estudando para a prova. Eu passava o ano estudando. Só que eu estudava 15 minutos e meia hora depois da aula. E isso era suficiente. Por quê? Porque a pessoa, ela muitas vezes não aprende nada durante o ano e quer estudar durante um dia. Isso não é a única coisa, tá? Essa não é a única técnica. Mas é para resumir para vocês. Não adianta você querer se esforçar ao máximo
em pouco tempo que não vai adiantar. É muito melhor você estudar um pouco de cada vez e você vai chegar no final com o seu objetivo alcançado, tá? E o que é esse menos aqui? Estudar menos e melhor. As pessoas podem estudar menos e melhor. Esse menos não é simplesmente você reduzir por reduzir. Não é o menos pelo menos. É o menos e melhor, ok? Isso significa que você vai fazer menos coisas que não são tão importantes e mais coisas que são importantes, ok? Então, a gente vai explicar sobre isso nesse vídeo. Qual é o primeiro passo? Então, Felipe, eu entendi o que você está falando aí. Muitas pessoas elas estão perdidas, muitas pessoas estudam de forma aleatória, não tem um foco, acabam estudando de qualquer jeito, estudam em cima da hora. Mas qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para estudar menos e melhor? Primeira coisa é você ter foco. Então, eu vou fazer aqui um jogo com vocês, tá? Algumas palavras vão aparecer aqui. Eu acho que eu vou acabar passando, mas qualquer coisa a gente volta. Pronto. Essas palavras aí são valores. Primeira coisa é você ter foco naquilo que você quer para sua vida. Só que muitas pessoas não sabem o que querem para sua vida. Aqui eu estou trazendo uma coisa, uma espécie de um jogo, mas ele é muito sério, tá? Ele pode mudar a sua vida como mudou a minha. Isso aqui é uma ferramenta de você ter um foco para a sua vida chamado valores, onde cada palavra dessa representa um valor. Tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Quando eu falo em valor, muitas pessoas acham assim, olha, eu tenho esses valores e esses valores são os corretos e esses são os valores errados. Não é assim, tá? Você pode até ter esse conceito, mas o que eu estou querendo explicar aqui é outra coisa. Estou dizendo valores que as pessoas têm de diferente entre si, ok? Então, por exemplo, vamos começar aqui falando da excelência. Vamos falar da excelência. Todo mundo tem que ter o valor da excelência? Não necessariamente, tá? Até todos podem ter, mas uns vão ter mais e outros menos. Isso não significa que a pessoa que tem o valor da excelência ela é melhor do que a outra. Então, aqui são várias palavras e você vai selecionar 4. Primeira coisa, você vai eliminando aquelas que não têm muito a ver com você. No exemplo da excelência, vou explicando cada uma para vocês entenderem. No exemplo da excelência, o que seria? Aquela pessoa ela só sabe fazer as coisas de forma perfeita, senão ela não vai para frente. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto, de repente um trabalho da escola que vai falar sobre o aquecimento global. Aquela pessoa, ela muitas vezes tem dificuldade de dar o primeiro passo, porque ela só vai começar se ela tiver uma perfeição muito grande. Ela vai escolher a música de fundo daquela apresentação, ela vai escolher de repente qual vai ser o plano de fundo do PowerPoint, ela vai escolher e ela vai acabar escolhendo tanto. O trabalho vai até ficar muito bom, mas ele vai talvez demorar a ser feito. E essa pessoa, ela trabalha de uma forma, enquanto uma outra pessoa, ela pode não ter tanto esse valor da excelência, só que ela tem o valor da melhoria contínua. Nem está aqui, tá? Mas tem o valor da melhoria contínua. O que seria isso? Essa pessoa ela começa de uma forma, esse mesmo trabalho de uma forma simples. Coloca lá, lista os principais efeitos do aquecimento global. E depois ela vai melhorando aquilo, melhorando, até atingir a excelência. Enquanto um demora muito para agir, mas quando age de forma excelente, o outro ele age primeiro com um rascunho, um rabisco, vai melhorando até chegar na excelência, tá? Então, a pessoa que tem excelência, ela tem dificuldade normalmente de dar o primeiro passo, mas ela faz bem. Agora, você se identificou com isso? Se não, você risca a excelência aí. Eu quero que você, de repente, coloque num papel. Ou você vai anotando aqueles que você mais se identifica. 4, tá? Eu quero que você identifique 4 desses valores.
Eu vou falando cada um aqui, o que significa cada um. Segurança. O que seria segurança? Segurança é uma pessoa que não gosta de assumir risco nenhum. Então, se ela por exemplo, vai fazer uma festa, se ela puder escolher entre ser ao ar livre ou ser um lugar fechado, ela vai acabar escolhendo um lugar fechado porque ela não quer o risco de chover. Ela quer já a segurança de que aquilo vai dar certo e pronto. Ela quer a segurança de um emprego que ela não vai precisar correr um risco de repente ficar sem dinheiro em um determinado mês. Ou então, um emprego onde ela tem um salário melhor. Ah, mas todo mundo quer um salário melhor? Não. Essa pessoa, ela vai prezar, de repente, ela prefere que tenha um salário de, vamos supor assim, ó, ela prefere ter um salário de 5 mil do que ter um salário de 10 mil, que pode variar entre 3 e 8 mil. Pode variar entre 3, 8, 9, 10 mil, mas, poxa, mas de repente eu posso ficar com 3 mil em algum mês e eu não conseguir pagar minhas contas. Então, pela segurança, eu vou pegar esse salário aqui de 5 mil, tá? Então, segurança seria isso. A pessoa não gosta de assumir risco de jeito nenhum. Respeito. O que é respeito? Respeito seria uma pessoa que não gosta quando um interfere nos direitos dos outros e ela se preocupa muito com isso, ela se preocupa com o direito dos outros. Então, quando alguém faz um barulho muito alto no prédio, ela não gosta, ela já se sente incomodada. Quando uma pessoa, de repente, fura fila, ela se sente incomodada também e ela não faz isso porque ela respeita o direito dos outros. Tá? Então, respeito seria isso. Status. Status é uma pessoa que quer ter uma importância na sociedade. Eu quero, de repente, ser o primeiro lugar. Eu quero ser importante, eu quero ser... Então, status é aquilo que, como você vai ser reconhecido. Tá? E também não tem nada de errado com isso. Mais uma vez, todos esses valores aqui não são defeitos e qualidades, tá bom? São coisas que você acha importante. Vamos supor assim, o que é sucesso para você? Como você se imagina tendo sucesso? De repente, ó, sucesso é você ter uma vida com uma rotina. O que seria isso? Olha, eu não quero me preocupar em ter coisas diferentes toda semana, não. Eu prefiro ter uma rotina, algo que aconteça sempre, repetidamente. Você consegue prever o que vai acontecer e vai acontecer repetidamente. Ou então, pessoa que tem aceitação. Por que eu estou tudo bagunçado aqui? Porque se eu tivesse feito uma lista certinho, as pessoas elas iam sempre escolher as mesmas, tá? Então eu quero que você escolha de uma forma aleatória. Você vai olhando aqui, olha para baixo, olha para cima, volta. Quero que você escolha de uma forma aleatória e vá pegando aquilo que mais te chama atenção, que a gente ainda vai conversar sobre isso. Vamos lá, aceitação. De repente é muito importante você passar num concurso porque você quer mostrar para sua família que você passou naquele concurso ou naquele vestibular. Não, eu consigo passar no vestibular. Ah, eu poderia até fazer esse vestibular da minha cidade, mas eu quero passar na USP porque eu quero mostrar para alguém, eu quero ser aceito, ou você quer aceito em um determinado grupo. Então, você tem amigos que fizeram uma determinada faculdade e você quer fazer aquela faculdade também para ser aceito no seu grupo de amigos. Então, aceitação. Não necessariamente esse exemplo que eu estou te dando, tá? O que eu falo aqui são exemplos, mas quando você entender isso, você vai encaixar naquilo que é melhor para você. Fama, né? Assim é mais fácil de explicar a pessoa que quer ser famosa, que o sucesso para ela é ter fama. Nada de errado com isso também, tá? Há muitas pessoas que são famosas e ajudam muitas pessoas por isso. Então, aqui ó, estabilidade. Estabilidade é aquela pessoa que está no emprego, não tem chance de ser demitida, não tem chance de ficar sem o salário. É isso que ela quer. Ela quer estabilidade. Não necessariamente isso aqui é para emprego, tá? De repente pode ser para relacionamento. Ah, eu vejo uma pessoa que vai ficar comigo, vai me dar uma estabilidade no relacionamento. A pessoa não vai ficar terminando, voltando. Não, isso, um relacionamento de sucesso para mim é estabilidade. Isso é um exemplo. Então a pessoa preza pela estabilidade. Mudança. Mudança é o contrário de rotina, tá? Rotina, a pessoa quer aquelas mesmas coisas repetidamente. Quem tem o valor da mudança
Eu tinha falado da rotina, que é o repetido. Quem tem valor da mudança é o contrário da rotina. A pessoa não quer que aquilo se repita, ela quer coisas diferentes, quer variação. É parecido com o desafio, mas o desafio não é somente pela mudança, o desafio é para alcançar algo maior, algo que está acima. A mudança nem sempre. A mudança pode ser que seja até diferente. Eu trabalho, ganho X, mas eu quero mudar de trabalho porque estou cansado disso aqui, mas vou continuar ganhando o mesmo X. O desafio não. O desafio ele quer crescer, ele quer uma coisa diferente. Ele quer evoluir, tá? Esse é o desafio. Ele está querendo sempre uma coisa que faça ele melhorar, tá? Contribuição. Esse aqui é o meu principal. Esse aqui é o meu principal. E ele mudou a minha forma de enxergar as coisas. Quando eu fiz esse jogo dos valores, eu não desenvolvi, tá? Eu participei. Isso, quando eu participei disso e fiz esse jogo dos valores, eu percebi que contribuição é o mais importante para mim. Então, eu já trabalhei em empresa do setor público, do setor privado, mas nos trabalhos onde eu simplesmente ganhava meu dinheiro, chegava, saía, fazia aquelas mesmas coisas, aquele trabalho burocrático e voltava para casa, para mim aquilo me consumia, aquilo me deixava muito mal. Por quê? Porque eu não estava contribuindo com ninguém diretamente, eu não via que eu estava ajudando alguém. E aí quando eu comecei a dar aula, olha, isso foi sensacional para mim. Então eu comecei a dar aula, comecei a ver que as pessoas aprendiam muito mais, que elas estavam conseguindo aquilo que elas queriam. Então a contribuição para mim é muito importante e eu sou realizado nisso porque eu entendi que se eu não tiver contribuição eu não vou ser feliz. Tá? Então o dinheiro é importante, a segurança é importante, mas a contribuição para mim é o principal. Vamos lá. Previsibilidade. Previsibilidade é o seguinte: você quer saber o que vai acontecer daqui a uma semana. Se você vai fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou no supermercado. Então, peraí, eu vou fazer uma lista de todos os produtos que eu vou comprar. Eu vou fazer uma rota de como eu vou pegar o caminho até chegar lá. Eu quero prever tudo que vai acontecer no caminho, porque eu não quero nenhum imprevisto. Pessoa que tem valor da previsibilidade, ela detesta imprevisto, detesta coisa em cima da hora. Ela fica irritada se tem que mudar o trajeto, se tem que mudar aquilo que ela vai comprar, se mudou o preço em cima da hora. Não gosta. Previsibilidade, ela quer tudo planejado. Tá? Esse aí é um. Honestidade. O que seria honestidade? Bom, é parecido com respeito, só que o respeito tem a ver com você respeitar os direitos dos outros. A honestidade é você fazer aquilo que é certo, né? Então, é claro que todo mundo deve ser honesto, mas tem algumas pessoas que, sabe aquela coisa mais ou menos suspeita, ou aquela coisa que é difícil de você saber se aquilo está certo de ser feito. Aí você fica, caramba, isso aqui é esquisito, hein? Isso aqui é meio estranho. Mas, para mim a segurança é mais importante. De repente, preciso trazer dinheiro para casa, preciso alimentar meus filhos. Não sei se isso é certo ou não, mas eu vou fazer isso porque o meu valor da segurança está acima. Tá? Então, tem uma outra pessoa que não. Não, honestidade para mim está acima de segurança. Então, se alguma coisa meio suspeita, não quero nem saber disso. Eu vou colocar a segurança em segundo plano. Posso até ficar sem dinheiro, mas eu não vou fazer isso. Então, honestidade é assim. Ok? Então, aqui são alguns valores para você listar. Tá? Se você quiser, pausa o vídeo, pega aqueles que você acha que são mais importantes ou aqueles que têm mais a ver com você. Ok? Agora eu vou para a segunda parte. Depois que você separou os 4, imagina aqui que você separou rotina, respeito, honestidade e segurança. Ok? Separou esses 4 e aí você começa a pensar: será que realmente segurança para mim é mais importante que respeito? Respeito é melhor que rotina? Rotina é melhor que honestidade? Então você vai encaixando em ordem, um acima do outro.
Qual que você acha que é mais importante? Depois que você separar os 4. Aqui são exemplos, tá? Os seus 4. Aí, imagina que você, de repente, começa a listar ali e você vê que existem algumas mudanças. Como que você vai saber, como é que você vai saber a ordem? Você tem que fazer perguntas entre essas duas coisas. Por exemplo, como eu falei, respeito e honestidade. Faz a pergunta para você mesmo. Você se irritaria mais com uma pessoa se ela, de repente, fizesse um barulho muito alto, uma festa muito alta num prédio que irritasse os vizinhos, tá? Isso aí ela estaria desrespeitando os vizinhos. Ou se ela, olha, ela não desrespeitou ninguém, ela não incomodou ninguém, mas ela, sei lá, ela desviou uma verba do condomínio. Então ela fez uma coisa que era desonesta. Não irritou ninguém, porque ela fez escondido. Mas ela foi desonesta. O que seria pior para você? O que você ficaria mais indignado com essa pessoa? Ah, você viu que a honestidade ela tem que estar acima do respeito. Isso no seu caso, tá? Para cada um vai ser diferente. Então você muda aqui, ó. Troca respeito com honestidade. E aí vai ficar segurança em primeiro lugar, honestidade em segundo, rotina em terceiro, respeito em quarto. E assim por diante. Você vai fazendo pergunta até você deixar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, aqueles que você acha que é mais importante. Ah, como é que eu vou comparar, por exemplo, segurança e rotina? Você pode se perguntar assim: eu prefiro uma atividade que não me deixar com risco nenhum, só que eu tenho que fazer cada dia uma coisa diferente, tá? Então, ó, risco zero, só que mudança, você tem uma mudança maior de um dia para o outro, ou você prefere algo que tenha a mesma rotina sempre e de repente ter a mesma rotina sempre, só que você não vai estar muito seguro. Pode ser que aconteça ali alguma coisa que afete a sua segurança. Então aí você vai comparar qual que é melhor para você e você compara um com o outro. Compara a segurança com respeito e todos eles, tá? Todos eles você vai organizando isso. Olha, se vocês só assistissem essa parte aqui do workshop, se vocês entenderem isso, já vai mudar a forma de vocês estudarem. Isso é sério, tá? Se você quiser, volta o vídeo, faz essa ferramenta aí dos valores, separa os seus valores, porque isso vai mudar a forma que você enxerga a vida, vai mudar a forma que você enxerga aquilo que você está fazendo para a sua vida. Quando você quiser saber qual emprego você vai escolher através disso. Então, ó, pode ser concurso, empreendedorismo ou carreira. Através dos seus valores você vai perceber. Porque, por exemplo, alguém que quer passar num concurso, normalmente os valores dessa pessoa é estabilidade. Concurso vai trazer estabilidade, tá? Então a pessoa vai ter um emprego fixo, tem aquele salário certo todo mês. Só que se essa pessoa tiver uma mudança ou desafio como seu valor, ela não vai se dar bem no concurso. Não digo para passar no concurso, mas lá dentro da atividade que ela vai exercer. Ou até a própria contribuição, que é o meu caso. Dependendo da vaga, dependendo do emprego, ela vai fazer trabalhos burocráticos, repetitivos. Ela não vai se sentir bem. Agora, por outro lado, empreendedorismo é perfeito para quem tem o valor da contribuição. Então, contribuição, desafio, né? Tem muito desafio para quem quer empreender. Só para resumir aqui, talvez alguém não saiba o que significa essa palavra empreendedorismo, é você abrir seu negócio próprio, tá? Hoje em dia você nem precisa de muito investimento para isso. Você consegue empreender pela internet. Ou carreira, que é aquilo que é mais comum. Você busca ali uma vaga numa empresa, vai ser funcionário de uma empresa e vai aumentando ao decorrer da sua vida. Então, dependendo dos seus valores, você vai se encaixar diferente aí nesses pontos. E você vai começar a estudar para aquilo que te interessa. Você vai começar a estudar para seu objetivo. Isso vai te ajudar a escolher qual faculdade que você vai fazer. Ou, de repente, se você nem vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, você vai começar a
aprender coisas na internet. Existe uma gama de possibilidades, mas primeiro você tem que saber para onde você quiser ir, para onde você quer ir. Aí, os livros que você lê, as pessoas que você segue, os cursos que você faz, eles te levam ao seu objetivo? Por que eu estou perguntando isso? A partir do momento que você sabe qual é o seu objetivo, você vai começar a ler livros que te levem para isso. Por exemplo, eu quero ajudar as pessoas a aprenderem melhor, não simplesmente terem muito esforço, mas aprenderem melhor com menos esforço e ter um maior resultado. Então, quando eu leio livros buscando isso, buscando como que eu vou ensinar essas pessoas a isso. O que as pessoas, o que os alunos eles deixam de fazer para não aprender? Ou então, o que eles fazem que eles aprendem melhor? Como que os alunos têm mais resultado? Então, eu leio focado nesse objetivo. Tá? As pessoas que você segue, então, rede social agora, as pessoas que você segue, elas vão te ajudar a se aproximar do seu objetivo? Não estou falando de amigos, estou falando muitas vezes de você seguir uma autoridade naquele assunto. Uma autoridade, de repente meu sonho é viajar para a França e construir uma carreira lá, construir uma empresa lá. Bom, se você quer construir uma carreira na França, você já começou a seguir alguém que ensina francês ou alguém que fala sobre viagens, alguém que vai te ajudar a chegar lá, fala sobre, de repente, intercâmbio. Então, as pessoas que você segue é importante para você saber onde você quer chegar e aí vão te ajudar a chegar nesse resultado. Os cursos que você faz. Então, a partir daí também você pode fazer cursos que vão te ajudar a chegar mais rápido onde você quer. Tá? Você está no ponto A, você quer ir para um ponto B. Existem pessoas que já passaram por isso. Existem pessoas que já têm muita informação sobre isso que vão te ajudar a ir muito mais rápido. Então, os cursos que você faz vão te ajudar a chegar nesse caminho. Agora, tem muita informação na internet, tem muitas pessoas na internet, tem muito site, tem muita rede social, tem livro demais nas bibliotecas. Agora, o que eu vou escolher? A gente está na era da informação, o que eu vou escolher? Como é que eu não vou me distrair? Primeiro, se você souber aquilo que você quer para a sua vida, você vai passar a se atentar mais para aquilo que é importante para você. Você não vai se distrair com qualquer coisa, com qualquer informação. Tá? Agora, o que faz as pessoas detestarem os estudos, odiarem mesmo? Primeira coisa que me falam, Felipe, eu não entendo logaritmo porque eu não sei para que vai ser usado isso. Então, quando as pessoas não entendem a aplicação de uma matéria, elas não conseguem estudar, elas detestam aquela matéria, não entendem nada. Então, a partir de agora, se você quiser estudar melhor, você vai começar a procurar onde que é aplicado aquilo. Olha que interessante, se você for estudar estatística, por exemplo, e você quer ser médico. Nossa, médico não tem nada a ver com exatas, isso aqui eu nunca vou estudar na minha vida. Errado. O médico, quando estuda epidemias, ele precisa saber fazer testes estatísticos, não necessariamente ele, né? Pode ter um especialista ali no assunto, mas na faculdade você vai aprender isso. Então, a estatística é muito importante para várias áreas. Se você souber disso, saber aplicar isso para aquilo que você quer, vai ficar muito mais interessante a matéria. Imagina, em vez de você ficar fazendo um monte de conta de x, y, z, você vai estar estudando para aquilo que vai ser útil para a sua vida. E isso faz você gostar muito mais da matéria. Tá? Segunda coisa, quando não se vê benefício. E isso é real. Estudar, as pessoas falam, estudar é chato. Quando eu estou estudando, qualquer coisa me distrai, é muito mais legal. Então, por exemplo, se eu estou estudando aqui e tem um celular do lado, o benefício do celular é maior do que o benefício do estudo. A longo prazo é claro que não, mas a curto prazo é. A curto prazo o celular tem mais atrativos do que o estudo. Só que você tem que saber entender quais são os benefícios que você está estudando naquele momento. E sabe qual é o problema? Muitas pessoas elas só comemoram quando elas chegam num objetivo muito grande.
e elas não têm um benefício, não têm prazer em nenhum momento no estudo, mas comemore pequenas conquistas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então você tem que ver e encontrar benefícios nos seus estudos. Uma outra coisa aqui é quando você não entende a matéria. Aqui eu vou dar um exemplo de beisebol, tá? Quando eu vi algum filme, algum seriado americano que eles falam sobre o jogo de beisebol, mostrava lá o jogo de beisebol, ou então quando eu estava mudando a TV a cabo e aparecia lá um jogo de beisebol, eu achava muito chato. Nossa, que coisa esporte chato, o cara fica ali, joga pra cá, sai correndo. E eu não entendia beisebol. Então, de repente eu joguei. Teve uma vez que eu joguei um jogo de beisebol no Nintendo Wii. E aí eu joguei lá, rebate aqui, aí o cara corre. Quanto mais eu jogava longe, mais ele conseguia correr em volta e marcava mais pontos. Eu comecei a entender como funcionava o negócio. Strike 1, 2 e 3. Comecei a entender. E no momento que eu comecei a entender, agora se passa algum filme que mostra jogo de beisebol, eu fico prestando atenção, eu fico vendo as jogadas, eu fico, caramba, isso aqui é interessante, olha, a jogada é legal, e eu começo a gostar. Nos estudos é a mesma coisa. Você só vai gostar quando você começar a entender. E qual que é o problema disso? As pessoas elas vêm já com aquele pensamento, eu não entendo, isso é chato, eu não entendo, e aí vai se tornando um ciclo. Por ser chato, você não busca entender, por não entender fica chato e vai ficando cada vez maior, e aí você acaba não estudando na primeira série, aumenta para a segunda série, terceira, ou primeira etapa, segundo ano, terceiro ano, enfim. Aquilo vai aumentando e piorando e fica um ciclo cada vez maior de que você não entende nada do que está acontecendo e você não estuda. Agora, se você pega uma matéria do básico, começa a entender aquilo, o básico. Estudar o básico é sempre fácil. Começa o básico, aí você vai subindo de nível aos poucos, você vai aprender muito mais. Tá? Porque você vai entender. Se você não entende o básico, não adianta estudar, vai ser chato mesmo. O que mais? Agora, o que faz as pessoas gostarem de estudar? A primeira coisa é realmente aprender. Não é memorizar, não, para uma prova. É realmente aprender. Por quê? Porque se você aprende, você pode conversar com alguém sobre aquele assunto. Ah, e também tem aquela coisa, né? Você está fazendo uma lista de exercícios ou pega um vestibular, uma prova de concurso anterior, e você, depois de estudar um pouco, você vai lá e resolve aquela questão, você olha o gabarito, você acertou, e essa alegria, nossa, é muito bom quando você vê que você acerta, dá um clique, né? Você acertou, você aprendeu, agora você consegue fazer. É igual andar de bicicleta, né? De repente você tentou 1, 2, 3, 4 vezes, caía, mas depois que você ficou de pé, você sabe aquilo. Você não tem mais esforço para fazer questões daquele tipo. Você aprendeu, isso começa a dar prazer para você. Você quer estudar de novo para aprender e ir alcançando objetivos maiores. Aprender realmente te dá prazer. Agora, pequenos sucessos. Você tem que comemorar os pequenos sucessos. Não adianta você querer colocar assim, olha, eu quero passar na OAB. Você está no primeiro ano do direito. Mas peraí, vamos comemorar cada prova que você vai fazer. De repente faz um simulado por mês. Você vai estudar para um concurso público. Faz um simulado por mês, um simulado por semana. Vê que sua nota está melhorando. Olha, minha nota melhorou. Ótimo. Os atletas, eles fazem isso. Né? De repente, antes de comemorar uma medalha de ouro, ele vai comemorar quando ele reduziu o tempo dele de um treino para o outro. Ele vai comemorar quando ele fez um gol no treino. Então, comemorar os pequenos sucessos é muito importante, tá? E aí, isso vai acabar se tornando fácil. Se você começa a aprender, começa a falar com as pessoas sobre o assunto, isso vai se tornando cada vez mais fácil. E quando se torna fácil estudar, aliás, quando você também tem técnicas, né? Você tem técnicas para deixar mais fácil estudar. Ver se você começa a gostar mais. Por quê? Porque não te dá aquela dor de cabeça de estudar horas e horas e horas. Você estuda de forma tranquila. E aí, você começa a ter prazer em estudar. Mas como é que é isso de estudar menos e aprender mais? Vou te ensinar uma técnica simples de 3 passos. Eliminar tarefas, facilitar primeiro e estudar depois. Como é que funciona isso? Então você já percebeu que agora você tem um objetivo, você tem um foco, você agora sabe qual é o caminho que você quer seguir. Estou entendendo que você já fez aquela ferramenta dos valores, que você já viu quais são os seus valores, já sabe o que você quer para sua vida, de repente
quer ser empreendedor, quer passar num concurso, você já sabe, quero isso para minha vida. Talvez para alguns demore mais do que para outros. Mas a partir do momento que você sabe qual é seu foco, você vê que algumas coisas não são tão importantes para você e você começa a descartar. E muitas vezes a gente está sobrecarregado de tarefas. Eu separei para hoje para estudar isso, eu ainda tenho que fazer um trabalho aqui, eu tenho que falar com não sei quem. E quando você começa a ver que você está fazendo um monte de coisa que não vai te levar a lugar nenhum, você começa a eliminar, tá? Muitas vezes, quando as pessoas pensam em melhorar um processo, elas vão dizer para você o que você deve fazer a mais. Mas calma aí. Primeiro eu vou falar o que você tem que fazer a menos. Você começar a fazer a menos aquilo que não importa para você. Então, a primeira parte é você eliminar as tarefas. Segundo, você vai começar a facilitar. Aqui que vem o exemplo. Então, vamos supor que você queira fazer uma redação. Você propôs, olha, amanhã eu vou fazer uma redação. Porque eu quero treinar ou porque eu quero entregar essa redação, preciso de uma nota, não sei. Amanhã você vai fazer uma redação, um exemplo. Você vai primeiro facilitar. Você vai colocar assim, fazer uma lista, né? O que está me impedindo de começar a fazer uma redação? Primeira coisa, eu preciso primeiro definir o tema da minha redação. Interessante. Segunda coisa, eu quero definir quais são os problemas desse tema. Certo. Eu também preciso definir qual é a minha opinião sobre esses problemas. Uma resolução, definir soluções sobre esses problemas. Mas espera aí, tem coisas externas que estão me atrapalhando também. Meu quarto está bagunçado. Então tá lá, quarto bagunçado. Ou então, olha, eu sempre de manhã eu tenho que tomar um café primeiro. Então eu não vou fazer essa redação antes de tomar um café. Ou seja, você vai listando várias coisas que você tem que fazer que muitas vezes te impedem. De repente você vai até lembrar de alguma vez que você ia começar a fazer a redação, só que você se distraiu com alguma coisa e aí você acabou não fazendo. Então coloque tudo isso que te distrai, que te atrapalha, ou que você tem que fazer primeiro para depois fazer essa redação. Pode ser que seja organizar seu quarto, pode ser que seja de repente fazer uma lista de ideias. E aí você vai planejar um tempo. Antes daquele tempo de fazer a redação em si, você vai planejar um tempo para resolver esses problemas. Então, quando você tiver feito tudo isso, na hora que você for fazer a redação, você já vai ter definido qual que é o tema da sua redação, você já vai ter definido quais são os problemas e as soluções que você vai apresentar na sua redação, e você não vai ter aquele branco. Sabe aquele branco que quando você começa a digitar ou então escrever, caramba, apaga tudo e começa de novo. Apaga tudo e começa de novo. Não. Por quê? Porque agora você já tem uma ideia do que você vai fazer. E aí você vai fazer muito mais rápido. Tá? Nesse tempo que você vai fazer, você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo de retrabalho, de fazer tudo de novo. Você vai fazer muito mais rápido. Você vai fazer melhor aquilo que você estava se planejando para fazer. Serve com estudos também. Aquilo que está te atrapalhando, você vai eliminar primeiro, para depois começar a fazer. Então agora é com você. Você sabe, o objetivo ele pode estar muito longe, muito distante. Mas se ele está muito distante, coloca degraus no meio do caminho, que são conquistas também. Existe uma pessoa que fala assim, entre o 8 e 80 existem 72 etapas. E a cada uma dessas 72 etapas você tem que comemorar. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Por que eu chamei esse vídeo, esse workshop de segredos dos estudos altamente eficazes? Porque eu estou ensinando coisas que são conteúdos pagos. Normalmente eu coloco isso, eu faço isso em um preparatório, ou eu faço isso em um curso específico pago. Eu decidi passar aqui conteúdos que são conhecimentos meus de forma gratuita para você. Eu espero ter ajudado. Se você quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo e-mail contato@felipecastanheira.com.br ou pelo WhatsApp 013 99645 1881. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Então eu te vejo no workshop quarta-feira. Vai ter mais um vídeo aqui nesse workshop gratuito para você. Um abraço, bons estudos a todos. Tchau!